Olá, magos e magas, eu sou o Den, sejam bem-vindos a Nishounen e hoje sim, finalmente, a gente vai seguir os vídeos falando sobre o nosso Arthur, só que dessa vez um pouquinho no futuro. Muita gente comentou que depois do primeiro vídeo já foi diretamente maratonou o manhwa e também pediu pra mim trazer os capítulos semanais aqui, muita gente já acompanhava também. Então agora a gente já vai trazer os capítulos semanais a partir do 96 e vamos acompanhar juntos a Webtoon. Lembrando que eu também posso continuar trazendo os episódios como a gente tá fazendo desde o passado, pra quem quiser relembrar ou pra quem tá acompanhando e não foi ler ainda. Então comenta aí embaixo se vocês quiserem que eu continue também trazendo os episódios, porque eu posso trazer normalmente, enquanto também a gente faz review semanalmente aqui. E agora indo direto pro capítulo da semana, eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, o seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 5.000 likes no vídeo de hoje, eu conto muito com você. Eu também espero muito que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E se estiver curtindo os vídeos, não esquece de compartilhar porque isso ajuda demais. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, eu vou fazer um resuminho bem rápido mesmo do que aconteceu até aqui. Vamos lá, Ash passou por um certo problema, mas então ele foi salvo por Sylvia que o protegeu. Depois disso então ela o deixou com a sua pequena Sylvie. E sim, eu estou falando de dois dragões. E ela então se tornou a familiar de Arthur. Sim, ele tem um familiar dragão que basicamente seria até o momento os seres mais poderosos daquele mundo. E bem pessoal, tudo isso aconteceu enquanto ele ainda era muito jovem, mas ele foi se fortalecendo, Sylvie também foi se fortalecendo, ele passou por diversas aventuras, ele se tornou realmente um aventureiro. Ash também treinou ao lado de Jasmine e ele fez o seu nome ficar muito conhecido. Na verdade, o nome de aventureiro que ele criou pra si mesmo, Nota, enquanto escondia completamente a sua verdadeira identidade. Depois disso então ele acabou fazendo um pequeno inimigo, Lucas, que ele jurou que um dia iria destruir completamente. E agora então, ele se tornou um estudante. Basicamente, ele se tornou um estudante. Ele agora faz parte da maior academia de magia e basicamente ele esconde a sua identidade novamente. Na verdade, ele esconde que ele era Nota porque ali estava Lucas. E por alguns motivos, por decisão própria, na verdade, ele não pode estar naquela academia e não pode confrontar Lucas agora. Então ele esconde de todos que ele é a Nota. Não só isso também, como desde o início ele já tá chamando a atenção naquela academia, inclusive vencendo o seu professor. E então, depois desse resumo do resumo, a gente vai pro capítulo semanal. Tudo se inicia com Arthur frente a frente com Cynthia Goldsky, que é a diretora do colégio onde ele estuda, e basicamente ela faz uma pergunta bem séria a ele, se ele gostaria de ser professor interino. Ele poderia praticar ainda mais a sua própria manipulação de mana, já que estava em um nível bem avançado, e assim também ajudar a todos a se fortalecerem. E obviamente, o Arthur acha que é brincadeira, ele fica olhando pra ela sem entender absolutamente nada, sem entender se aquele era realmente um pedido sério, e também sem entender por que um pedido como esse seria feito pra ele. Arthur então começa a olhar pro lado, se perguntando se havia alguém atrás dele, e se ele acabou no meio de uma reunião importante, porque pra ele com certeza aquele pedido não foi. Mas a gente sabe que sim. Cynthia passa a dizer que estava com toda certeza falando com ele e não tinha outra pessoa mais capacitada para aquele cargo. Arthur então começa a se perguntar o que exatamente a Kathleen tinha dito para ela chegar a essa conclusão, para a diretora acreditar no absoluto nada que ele deveria se tornar um professor. E então Cynthia muda um pouquinho de assunto, se perguntando desde quando ele tá chamando a princesa de Dikaten pelo primeiro nome. Ela se pergunta se isso já faz muito tempo e se eles realmente são bem próximos. Não só isso, como ela também diz que vai ser um grande problema se o Arthur acabar conquistando o coração de ambas as princesas, duas princesas que estavam vivendo ali. Ele poderia acabar começando uma guerra civil e tudo iria se iniciar dentro da escola. E Arthur então, percebendo tudo isso, diz que não tá na hora deles ficarem fazendo piadinha sobre esse tipo de coisa, porque é muito sério mesmo. Mas então ele começa a mudar de assunto, dizendo que em todo caso era realmente piada da Cynthia, não é? Não tinha como ser verdade. Ele dizia que era apenas um estudante. Ele nem mesmo chegou a terminar direito o seu primeiro dia de aula. Como assim existiria uma possibilidade dele estar diante de todo mundo como professor, ao mesmo tempo que ele também é um estudante? E então Cynthia começa a dizer pra ele realmente não ficar pensando tanto nisso, não era um grande problema, porque na verdade pra ela era muito simples. Desde que ela permita e diga pra fazer, não tem problema. Art realmente poderia se tornar um grande professor. Não apenas isso, como ela também já disse que houve casos anteriores de alunos de classes superiores que já estavam bem avançados, que eles eram altamente classificados e começaram a ensinar nos cursos básicos. Então apenas aconteceria a mesma coisa com Arthur. Depois disso, Cynthia passa a dizer que ele não é tão especial assim. Isso já aconteceu antes. Art então começa a questionar mais o que houve com o professor anterior, inclusive que ele havia acabado de derrotar no confronto direto. E então Cynthia diz que ele acabou de ser demitido da academia, ele não era mais professor dali. Na verdade, ela dizia pro Arthur nem mesmo ficar tão surpreendido quanto a isso, afinal ele já estava sendo investigado, e quando ela escutou sobre o que havia acontecido, mais ainda. Com a ajuda da princesa Kathleen, então foi tudo ainda mais fácil, não houve como ele se defender, ele acabou sendo completamente demitido daquela escola. Por fim, a diretora Cynthia dizia que nunca, nem mesmo em um momento, havia visto a princesa tão focada assim e com
tanta raiva como aconteceu naquele dia. E então Arthur começava a pensar nela, na Kathleen normal e na Kathleen com raiva, e basicamente ele achava que ela não tava com raiva. Mesmo assim, ele se perguntava se tudo isso seria tão simples como a diretora estava fazendo parecer. Arthur por fim diz que em todo caso, ele não entende por que ela estava fazendo isso, porque ele teria que ser o professor. E então Cynthia passa a dizer porque ali abriu uma vaga, e então ela queria que ele ocupasse essa vaga. Era apenas isso, não tinha nada demais. Ela também dizia que não tinha nenhum motivo oculto dessa vez, ele podia ficar tranquilo, ele não precisava ter nenhum cuidado, nem mesmo ficar cauteloso. Porém, ela também dizia que seria uma ótima oportunidade para ele criar ainda mais uma reputação. Ele poderia desse jeito ficar conhecido sem precisar ficar enfrentando professores e derrotando os professores da escola. Isso não seria mais necessário. Assim como o professor Arthur, que já era o centro de atenção, poderia ser defendido por ela caso fosse necessário. Ela poderia intervir por ele. Enquanto isso, tanto Arthur como Sylvie ficava ali apenas ouvindo. E ele, não entendendo direito, dizia que realmente ele poderia se tornar professor, mas todos os pais dos alunos dali iriam ficar reclamando. Eles não gostariam de um aluno dando aula. Então Cynthia diz que sim, realmente, talvez eles se queixem. Porém, quem é a diretora é ela, e então o que ela decide vai acontecer. Basicamente, ela estava dizendo que mandava em tudo. E então, ela dizia que a melhor solução, em vez de acabar com a aula por não ter professor, seria o Arthur dando aula. Depois disso, então, ela aponta sua mão pra ele e diz: a decisão é sua. Porém, ela já avisa que seria a melhor forma do Arthur passar o seu tempo. Seria muito melhor do que ele fazer uma classe que ele já tá muito avançado e que basicamente ele estaria entediado ali dentro. E isso realmente o deixa pensativo. Art começa a pensar nessa proposta quase que recusável, enquanto Cynthia já sorria acreditando que com certeza ele iria aceitar. E então Arthur começa a pensar um pouco. Ele queria ficar de boa na escola, não chamar muita atenção. Mas depois de hoje ele tinha certeza que o centro de atenção realmente já era ele. Todo mundo da escola já sabia quem ele era, não só por ter se tornado parte do comitê disciplinar, como por ter vencido um professor no primeiro dia de sua aula. E então ele diz que muito bem. Ele então aceitaria essa oportunidade. Na verdade, ele diz a Cynthia que dará uma chance a ela. Neste momento, Art estava aceitando bem séria aquela proposta de se tornar um professor. E ela então apenas se mantinha sorriso. Ela estava segura, ela tinha certeza de que ele faria um excelente trabalho. Nesse momento, então, Art deixa a sala da diretora e ele começa a andar pela escola. E então Cynthia começa a observá-lo pela janela junto ao seu familiar. Ela dizia o que realmente se passava com aquele garoto, que ele sempre estava em alerta. Ele sempre estava em atenção ao seu redor e parecia que estava constantemente em uma batalha. Ela dizia que negociar com ele era mais estressante do que negociar com a família real. E ela não conseguia entender o porquê disso. E então é neste momento que o seu familiar a responde. Ela diz que ele é realmente diferente. Ele diz pra Cynthia não olhar Arthur como um garoto. Na verdade, seja pelo modo como ele lida com seus problemas ou pela sua maturidade emocional, havia muito mais nele do que realmente todo mundo poderia ver. E então, Cynthia se perguntava por que ele estava tão seguro disso, porque tinha tanta certeza. E então ele dizia que o vínculo de Arthur, o seu familiar, na verdade, a verdadeira forma de Sylvie era um dragão. E então um dos segredos de Arthur foi revelado, deixando Cynthia completamente chocada, já que ela não imaginava. Neste momento, o familiar da diretora passa a dizer que ela tem certeza que quando aquele dragão crescer, quando Sylvie ficar mais forte, nem mesmo ele vai ser capaz de se comparar com ela. E então, neste momento, ele diz que, com certeza, Arthur não é alguém que Cynthia quer ter como inimigo. Então deve o tratar com muita confiança e também respeito. Afinal, é necessário ter ele como aliado, pois senão, ele seria alguém que poderia com sua própria força fazer com que o continente inteiro desaparecesse. E enquanto isso, Arthur seguia como se não conhecesse sua própria força, como se não soubesse o que ele realmente poderia fazer, e então ele vai diretamente para a praça de alimentação da escola, afinal ele ainda é um estudante. Nesse momento vemos alguém chamando por Arthur. Aquele era seu amigo Elijah o convidando para sua mesa. Ele então apresenta aquela que estava junto com ele, Charlotte, dizendo que aquele jovem ao seu lado que agora se juntava à mesa se chamava Arthur Lewin, e ele era o seu melhor amigo. Ela então diz olá, e Arthur diz que é um prazer conhecê-la. Neste momento, Arthur pergunta a Elijah como foi sua primeira classe, e ele diz que é muito melhor ter uma aula sem o Arthur. E enquanto eles estavam comendo, a Sylvie começava a prestar atenção ao seu redor, e ao notar uma aproximação percebe que Charlotte estava esticando sua mão em sua direção. Logo após isso, então, Sylvie começa a ficar extremamente hostil. E enquanto isso, Arthur conversava com Elijah sobre as aulas que eles estavam tendo, inclusive sobre como alguns ensinamentos do Arthur realmente fizeram com que ele evoluísse. Elijah também dizia que Charlotte fazia parte da sua classe, e ela realmente era muito boa com magia. Nesse momento, então, ela começa a dizer pra ele parar um pouquinho porque estava ficando envergonhado enquanto estava feliz com o elogio. E então, neste momento, ele já começa a perguntar como esteve Arthur. Afinal, ele escutou, junto com toda a escola, que ele havia sozinho derrotado a um professor. E Arthur, então, um pouco sem graça, diz que sobre isso, bem, ele realmente derrotou e agora ele acabou virando o professor da aula. Sim, basicamente ele tomou o lugar de professor, deixando ele extremamente surpreso. Ele realmente não esperava por essa resposta. Ele realmente não estava acreditando e dizia, como assim? O quê? Você vai ser um professor?
professor? E Arthur então dizia que sim, ele acabou substituindo o professor que derrotou. Então agora seu melhor amigo não poderia ficar dizendo que queria ele, afinal ele estava sentado diante de um professor. Ele, obviamente, por ser a pessoa mais próxima a Arthur, dizia que realmente professor nada, mas mesmo assim ele diz que provavelmente vai faltar a uma das suas aulas para ir assistir o Arthur dando aula. Ele realmente quer ver o Arthur em ação. Depois disso ele já passa a dizer que ele e Charlotte irão à cidade fazer compras e pergunta se o Arthur quer ir. E ela então fica muito feliz dizendo que o Arthur com certeza deveria ir junto, ele deveria estar junto a ele. Mas Arthur diz que não pode, ele tinha mais algumas aulas depois, então ele não poderia sair da escola agora. Ele não pode perder as aulas avançadas. E então, neste momento, ele já começa a dizer que realmente então eles teriam que ir apenas os dois. Mas Charlotte então passa a disfarçar, dizendo que lembrou de alguns compromissos que ela tinha esquecido que tinha pra hoje e por esse motivo não poderia ir mais. Porém, ela tinha certeza de que eles deveriam ir sim alguma vez, só que os três juntos. O Arthur tinha que com certeza ir. Depois disso, ela se levanta na mesa, deixando os dois sozinhos, dizendo que era muito bom se ver, e depois se despede de Arthur. Enquanto isso, Elijah dizia que provavelmente os planos dela deveriam ser importantes, e já que não iria mais a compras, ele deveria ir à biblioteca para aprender um pouco mais. De qualquer caso, ele pergunta para Arthur o que achou dela. Ele realmente poderia ter uma oportunidade, não poderia? E Arthur então, com um sorriso um pouco sem graça, diz: olha, Elijah. E depois disso, ele tenta discretamente aconselhar o seu amigo, junto com Sylvie. Nesse momento então, a gente vai para um outro lugar onde Arthur e Sylvie passam a andar pela escola. A gente vê que obviamente ele era o centro das atenções e todos os alunos não paravam de olhar para ele. Por onde passava, todo mundo parava para ver o aluno que havia não só derrotado um professor, como se tornado um professor logo no primeiro dia. Acontece que em meio a todos os olhares, uma voz o chama. Sim, alguém dizia que não esperava ver ele já numa classe avançada. E então a gente via que eram seus companheiros do comitê disciplinar. Ali estavam acenando para Arthur, Claire e Curtis. E então eles começam a dizer que realmente era muito bom rever o Arthur. E também dizer que eles sempre tinham que estar se esforçando e chamando atenção, afinal eles não poderiam envergonhar o comitê disciplinar. Nesse momento então eles começam a falar um pouco sobre as aulas avançadas e neste momento também a gente vê a presidente do conselho estudantil. A gente vê a princesa Tessia. E enquanto ela e o Arthur se olhavam, ambos ficam extremamente felizes. Tessia logo passa a ficar sorridente, afinal já fazia um bom tempo que ela realmente não viu o Arthur, que era seu amigo de infância. Acontece que Claire logo abraça Arthur e fala com Tessia. E Tessia vendo isso, bem, ela não ficou nem um pouco feliz. E o Arthur logo entendeu o que estava acontecendo, mas Tessia depois disso foi embora. Ela disse que é um prazer rever eles e basicamente os ignorou completamente enquanto passou. Enquanto Claire se perguntava por que ela estaria de mau humor. E o Arthur só pensava que com certeza foi por causa dela. Nesse momento então todos dizem que já estava na hora de ir pra aula. Acontece que algo chama a atenção de Arthur. Algo traz um caos pro seu dia feliz e ele muda completamente a sua expressão. Arthur estava pronto para uma batalha se fosse necessário. Afinal, à frente a ele estava seu maior inimigo, Lucas. Aquele que Arthur conta os dias e aguarda com todas as suas forças para poder destruir completamente. Uma batalha que ele realmente quer ter em seu futuro. Lucas continua seguindo, sorrindo sem imaginar que aquele ao seu lado era Nota, a única pessoa que ele teme de verdade. E enquanto mantém a sua identidade como secreta, Arthur sabe que não pode o enfrentar, mas ele conta os dias para mostrar o seu verdadeiro poder, ainda mais poder que ele vem conquistando a todos os dias. Mas este foi o capítulo dessa semana. Na verdade, provavelmente eu vou trazer mais um capítulo essa semana, porque eu demorei um pouco para terminar esse vídeo. Então comentem aí embaixo o que vocês acharam, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!